Olá, eu me chamo Felipe, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo nós veremos aqui como que funcionam as seeders no Laravel. Muitas vezes, desenvolvendo o sistema, nós precisamos de uma massa de dados ali, fake ou alguns dados que sejam pré-cadastrados no nosso sistema para que nós possamos fazer alguns testes, ter alguns cenários, né, na nossa aplicação. Então você está ali ainda numa etapa de desenvolvimento. Por exemplo, nós criamos aqui a nossa tabela de posts, nós estamos numa etapa de desenvolvimento e eu preciso ter uma massa de dados de posts para poder seguir e testar a minha aplicação, né? E testar os cenários aqui reais da minha aplicação. Então, seeders permitem que a gente tenha essa massa de dados, tá? Eu quero te pedir para se inscrever no canal para continuar acompanhando aí o nosso conteúdo. Deixa o seu like aí para que o conteúdo seja recomendado aí ao máximo de pessoas que estejam interessadas aí nisso. Então vamos lá, sem mais delongas. Então, primeiramente aqui nós vamos criar uma model, né? Primeiramente nós vamos criar uma model para poder criar seeder. Acho que é interessante a gente criar a model do nosso post, tá? Então eu vou criar aqui uma model chamada make model chamada de posts, ok? Só dar uma permissão aqui para a gente poder editar essa model. Então eu vou chamar ela de posts. Ok? Então nós vamos declarar o seguinte aqui, nosso label. Tá, nós não temos ainda o nosso user ID, tá? Eu vou desconsiderar isso aqui, nós não vamos, depois nós vamos fazer um vídeo específico aqui sobre relacionamento de tabelas, tá? Então nós não vamos usar aqui o user ID, vamos usar o UUID. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Title body slug image. Né? Então nós vamos colocar aqui o nosso slug e nós vamos colocar aqui o nosso image. Então aqui nós vamos colocar aqui um timestamps. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, protected. Nós vamos declarar aqui dates created at. Então nós vamos declarar aqui os nossos timestamps. E nós vamos declarar aqui também table posts. Ok, então nós já temos aqui a nossa model, tá? Simples, ainda não tem relacionamento. Já temos aqui a nossa model, ok? E agora nós vamos gerar aqui a nossa seeder, tá? Para podermos gerar aqui a nossa massa de dados. Então, PHP Artisan make seeder. Eu vou gerar uma seeder chamada posts seeder, ok? Nossa seeder foi gerada. Vamos até a nossa seeder. Ok? Vamos até a nossa seeder. E agora nós vamos gerar aqui alguns dados, uma massa de dados aqui na nossa seeder, tá? Então, primeiramente aqui eu vou chamar aqui a minha model, ok? E eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um insert aqui na minha model e vou chamar um array, tá? Um conjunto de arrays aqui dentro. Deixa eu só identar aqui, identar legal aqui o meu código. Então vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos gerar aqui 3 posts, tá? Nós vamos gerar aqui 3 posts.
Ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos declarar aqui o nosso UID. Tá? Então nós vamos chamar aqui o nosso STR. Cadê o meu STR do meu Illuminate? Fazer o seguinte, deixa eu dar um use aqui, STR. Illuminate Support STR. Esse cara aqui que eu preciso. Esse cara aqui que eu preciso. Esse componente aqui que eu preciso. Então eu vou instanciar esse cara. Agora eu vou dar um STR aqui. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Ordered UUID, tá? Isso vai automatizar aqui a geração do nosso UUID, tá? Se você não sabe, o UUID é um padrão de identificação aqui de registros, né? Ele vai seguir mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai gerar um código mais ou menos dessa forma aqui, ó. No nosso banco de dados, que vai servir como identificador de registros, né? É como se fosse o nosso ID, ok? Então nós vamos aqui dar um title, my first post. Nós vamos gerar aqui um body, vou declarar aqui my first post body, tá? Nós vamos declarar aqui o nosso slug, my first post, image. Eu vou deixar o image, colocar aqui, ó, image first post .png, tá? Seria uma referência da imagem aqui. Vou deixar aqui como first. Ok. Então nós vamos gerar esses 4 campos aqui no nosso como registro, tá? Então, como segundo post, eu vou trocar isso aqui, ó, por second. No meu slug eu vou deixar aqui minúsculo. E aqui eu vou deixar como third. Como third, ok? Então aqui a gente fecha o nosso array, ok? Vou dar a permissão aqui. Então, ok. Então, ao rodarmos essa seeder, nós vamos gerar aqui 3 registros no nosso banco de dados, tá? Nós vamos gerar aqui esses 3 registros de post no nosso banco de dados, tá? Então, vamos aqui rodar a nossa seeder, php artisan, coloco aqui como dbseed e eu ponho aqui como posts seeder, ok? Então, aparentemente rodou aqui a nossa seeder e os 3 registros foram gerados. Vamos confirmar lá no php artisan, tá? Tinker. Então nós vamos aqui fazer o seguinte, nós vamos à nossa model e vamos printar aqui todos os registros. Então vejamos que foram gerados aqui registros, mas o Laravel gerou, aparentemente aqui, ele gerou somente o meu primeiro registro. Então, nós temos um erro de sintaxe aqui, né? Então, Laravel gerou aqui somente um registro para gente. E vejamos que nós temos um problema aqui de sintaxe. Então, nós temos que ter aqui um array multidimensional, na verdade, né? Coloquei somente um array aqui dentro do meu insert. E nós precisamos ter um array aqui multidimensional, tá? Então,
Aqui teria mais uma chave aqui, ok? E a nossa sintaxe ficaria assim. Nossa sintaxe ficaria assim. Deixa eu indentar isso aqui melhor. Pronto. Então nós vamos gerar aqui novamente. Deixa eu sair do Tinker. Nós vamos gerar novamente aqui a nossa massa de dados, tá? Então vamos lá para o Tinker. E prontinho. Agora nós temos os nossos registros, tá? Então ele tem 4 registros aqui, porque o primeiro registro aqui ele continuou aqui, né? Eu havia inserido somente um registro, depois eu inseri 3, né? Então temos aqui 4 registros. Então vejamos, é assim que nós trabalhamos aí essa massa de dados aí no Laravel, tá? Agora há uma forma mais automatizada aí de nós podermos gerar aí os nossos registros, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou comentar esse código aqui. Vamos comentar esse código. E nós vamos seguir aqui o modelo do Factory, tá? Então, eu vou querer gerar aqui mais 10 registros de post, tá? Utilizando o Factory. E o Laravel vai automatizar a geração aí dos nossos 10 posts, tá? Então, deixa eu sair aqui do Tinker. E eu vou mandar gerar aqui novamente os registros. Tá, eu não fiz a carga aqui do posts. Vou fazer a carga aqui do posts. Prontinho. E vamos mandar gerar aqui novamente. Estamos com problema. Estamos com problema aqui no... Para gerar aqui via factory. Então, estamos com um erro aqui para gerar. E eu imagino que seja porque nós não criamos uma factory, tá? Nós temos que criar uma classe de factory para o nosso posts. Então, nós vamos fazer isso. Make factory. Nós vamos chamar de posts factory. Ok? Agora nós criamos aqui a nossa factory de posts. E ok, nós temos que ir agora no nosso a nossa factory. Posts factory. Isso. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, nós vamos automatizar a nossa geração aqui de dados. Então eu vou chamar aqui o meu title de fake title. O meu body eu vou chamar de... Vou gerar aqui um fake text. Então esse fake aqui ele é um helper aqui do Laravel, né? Um helper aqui que ele gera dados fakes pra gente, né? Então slug. Vamos ver aqui se vai gerar corretamente. Slug e o nosso image. Image URL. Vamos ver aqui o que ele vai gerar aqui pra gente, se isso existe de fato. O que mais que nós temos? Title, body, slug, image. Então nós vamos gerar esses dados aqui fake, tá? Deixa eu só ver aqui. Permissão. Ok. Deixa eu só conferir aqui, comparar aqui com o meu user factory. Então, é isso. Vamos ver aqui se a gente consegue gerar agora aqui os nossos dados. Então, estamos ainda com problema.
Falta o nosso UID, né? Não geramos aqui o nosso UID. UID, fake UID. Então, aparentemente agora nós conseguimos gerar aí os nossos 10 posts fakes a partir do factory e da nossa seeder, né? Então, vamos verificar aqui, PHP Artisan, Tinker, e demos um get aqui. Então, vejamos aqui que os nossos posts, ó, temos uma massa de dados aqui bem maior aqui para trabalhar com os nossos posts, né? Então, eu consigo ter uma massa de dados aí para o meu ambiente de desenvolvimento, tá? E vejamos que com Factory tudo ficou bem mais automatizado, né? Então, nós perdemos menos tempo aqui setando aqui os dados, né? E legal que ele gerou até um link aqui para a imagem, né? Fake. Muito legal. Então, é assim que nós trabalhamos com seeder e carga de dados, né? Vejamos que o Laravel fornece aí todos esses recursos aí para gente. Então, se inscreve no canal aí para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Deixa o seu like para que o conteúdo seja recomendado aí para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.